Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje será sobre o classicismo, nossa escola literária Classicismo, e nossa terceira aula, segunda comigo, né? Vamos lá. Classicismo. O classicismo, ele acontece na Idade Moderna, entre o século XV e o século XVI. E é muito importante ressaltar porque nós tivemos a aula de trovadorismo, que é na Idade Média, e o humanismo foi uma transição entre essa Idade Média e a Idade Moderna, que vai ser o classicismo, ok? Por que o nome classicismo? O nome classicismo se dá porque vai ser um retorno às formas e aos temas antigos, da antiguidade clássica, principalmente a Grécia e a Roma antiga. Então, esse nome classicismo é porque vai acompanhar, vai tentar resgatar uma realidade, tema e etc. da Grécia antiga, da antiguidade clássica, ou da Roma antiga também. Dentro do contexto histórico, nós estamos em que período? Nós estamos no período do Renascimento, ou seja, de buscar trazer coisas antigas de volta, coisas que já existiram, mas que já não existiam mais e querem resgatar essas coisas de volta. Por isso a ideia de voltar à Grécia Antiga, as ideologias de lá, a forma de viver, etc. Outro fato importante era o mercantilismo. Nessa época, Portugal estava abrangindo o seu território e o que antes, no trovadorismo, por exemplo, era o feudalismo que reinava, que era o mercantilismo, que trazia muito dinheiro, muito poder a todos os habitantes ali de Portugal. Então, o mercantilismo estava muito forte na época e as maiorias dos escritos são sobre viajar, sobre mar e etc. Né? Então, o mercantilismo muito forte, trazendo muitas riquezas para Portugal. Nós também temos as independências dos dogmas da igreja, que, como eu expliquei no trovadorismo, que era teocentrista, aqui já não é mais. Então, eles se libertaram daquela ideia da igreja e já estavam na ideia de ciência, de buscar o conhecimento do homem, e não mais da igreja estar dominando tudo. Então, ela já estava mais por baixo do que no período do trovadorismo, por exemplo. Novas rotas, eles estavam encontrando novas rotas para as suas embarcações pela Índia e etc., para encontrar especiarias, para comercializar. Então, eles era um período de descobrir coisas novas, né? Eles estavam encontrando coisas novas por aí, aonde eles conseguissem ir. Enfim, nós também temos um movimento científico e cultural muito forte, que era uma época de conhecimento, de buscar uma razão para aquilo, então por isso um conhecimento científico embasado e cultural também, porque é a cultura da Grécia, então tem aquela coisa cultural e o científico de trazer a razão, de trazer o porquê daquilo, não mais as explicações da igreja. Uma coisa muito forte é o amor e a bravura na época, nas escrituras, né? Eles tinham, as escrituras iam falar muito sobre amor, sobre a coisa eros, e sobre as bravuras no mar, sobre ondas muito fortes, os navegantes lutando contra aquilo. Então, isso também é uma coisa bem marcada, tá? Esse horizonte cultural é porque eles iam buscar as suas informações, a sua base na Grécia e na Roma antiga. Então, isso também é muito importante. Eles também tiveram muitas manifestações que trouxeram demandas para o homem, que foi através da política, da ciência, que é a busca pelo conhecimento, né? Da religião, que foi aquela questão de crença que estava mudando já, não era mais como antigamente. A literatura, principalmente, que é o classicismo, uma literatura clássica, tal qual na Grécia e na Roma antiga, nas artes plásticas, nas construções, na arquitetura. Então, eles estavam com uma mudança no âmbito geral deles. Então, era tudo mudando naquela época, ok? Características. Vamos lá, então, para as características. Primeiro, nós vamos ter aqui o antropocentrismo. Vamos voltar lá no trovadorismo. Lembra que eu falei para vocês que era teocentrismo, Deus no centro? Aqui já não é mais.
Aqui é bem parecido com o humanismo. É o homem no centro. Tudo é em busca, em razão do homem, busca entender o homem, as vontades, os desejos do homem. Então, aqui já é o homem no centro. O homem vai ser o centro das pesquisas e também o centro de tudo, o centro das preocupações, dos desejos e etc. Nós também temos o racionalismo, que era o quê? Era a valorização da capacidade de pensar. Eles valorizavam a capacidade que cada um tinha de raciocinar, de pensar sobre tudo o que estava acontecendo naquela época. E a racionalização. Como eu disse, o racionalismo ele é a capacidade de pensar, admirar ou podemos dizer assim, valorizar a capacidade que eles tinham de raciocinar. Já a racionalização é uma reflexão que eles vão ter diante deles na vida, entendeu? Tipo, onde é o meu lugar na vida. Então, o racionalismo vai ser admirar essa capacidade que eles têm de raciocinar. E a racionalização vai ser o reflexo sobre o mundo, a reflexão que eles vão ter sobre o mundo e sobre o lugar do homem. Onde o que eu pertenço, onde eu estou nesse mundo. Essa vai ser a racionalização. Nós também temos o paganismo. A Igreja Católica já não estava mais em alta, né, como eu já disse, e por eles retrocederem e buscarem um conhecimento ou buscarem uma cultura que já existiu na Grécia e na Roma, eles têm essa cultura pagã, do paganismo, que é a religiosidade, né, deles pagã, porque é uma forma de valorizar essa cultura grega. E esse paganismo eram deuses em forma de animais, ou animais que são deuses, e assim por diante, sol e etc. Uma coisa totalmente diferente do que eles já estavam acostumados com o cristianismo, né? Nós também temos o hedonismo. O que é o hedonismo? É uma busca por satisfações e por desejos humanos. Então, como não tinha mais essa questão da religiosidade, então eles tinham essa questão de buscar os desejos que eles estavam sentindo, uma satisfação, uma forma de satisfazer os desejos momentâneos dele, né? E juntamente com isso que surge aquela frase carpe diem, que com certeza vocês já viram em alguma tatuagem por aí ou alguma legenda de foto, que significa aproveite o dia, porque a vida é passageira, toda essa ideia de que a vida passa rápido, então vamos aproveitar o dia. Então o homem não estava mais preocupado com a ideia da igreja, uma ideia do pós-vida, de perdoar pecados, etc. Eles estavam preocupados com o agora, o que eu vou fazer agora, como que eu vou viver agora. Nós também temos a efemeridade do tempo. O que é a efemeridade do tempo? Efêmero é algo que passa muito rápido. Então, seria a passagem do tempo muito rápida. A questão da vida ser curta e a gente tem que aproveitar e viver aquele momento, né? Então, eles sempre estavam afirmando que o tempo tinha uma duração muito curta. Nós também temos o neoplatonismo, que é uma nova forma de platônico, né? Que seria a junção entre o amor sensual, já que eles não tinham essa preocupação e eles tinham a questão de suprir os desejos humanos, e a questão do platônico, eles juntavam isso, o sensual e o platônico. O 8. O equilíbrio formal. Esse equilíbrio formal já é quanto à estrutura dos textos deles, né? Por quê? Porque eles tinham poemas regulares, não era bagunçado de qualquer maneira. Eles tinham poemas regulares e as formas também eram fixas e tinham um padrão de métricas, um padrão na escrita eles tinham. Então não era uma coisa de qualquer jeito. Também tem um equilíbrio formal, como eu já disse, né? Tem a personificação. A personificação é uma característica muito forte, que é o seguinte: eles pegavam elementos da natureza e colocavam como deuses. O que a gente viu muito na Grécia Antiga, nas histórias, principalmente de mitologia grega, nórdica e etc. Então, é uma coisa muito presente aqui para quem já assistiu Poseidon, por exemplo. Eles pegam o elemento da natureza, o mar, e transformam em Deus, por exemplo. Eles pegam o sol, transformam em Deus. Montam uma história e transformam em Deus. Então, Marte é um Deus, etc, etc.
Então tem toda aquela questão de pegar os elementos, principalmente da natureza, e transformar em algo maior, em transformar em um deus. Então, no caso, já não era mais como um deus, né? Eram vários deuses, cada um para uma coisa, Dionísio, para o vinho, etc, etc. Às vezes eles mudavam os nomes, né? Claro. Mas a essência e a ideologia era a mesma, ok? E nós temos três figuras de linguagens, duas figuras de linguagens muito presentes também, que é o paradoxo, que é a contradição. Acredito que vocês vão ter essa aula em português e figura de linguagem, mas paradoxo, que é uma contradição, ele vai colocar palavras contrárias juntas, que vai causar meio que um estranhamento pra gente. Por exemplo, estou cansada de verdades mentirosas. Se é verdade, não tem como ser mentirosa. Então fica uma coisa meio confusa, né? E também vai ter o uso de antítese, que são palavras contrárias colocadas numa frase, só que não causam estranhamento pra gente. Vai ser uma associação entre essas palavras, já não vai causar estranhamento. Por exemplo, morte e vida de Severina. A gente, morte e vida são coisas contrárias, certo? Mas a gente já entende o contexto, o que ele quer dizer, que vai retratar tanto a morte e a vida da mulher, no caso a Severina. Então, e também nós temos muita personificação, que foi o que eu já expliquei, da questão de elementos da natureza e homem. Aquela junção, né? Correto. Então, vamos seguir. Ok, vamos agora para os gêneros literários do classicismo. Ok. Como gêneros literários, nós temos o épico, que eram o quê? Nada mais, nada menos que poemas narrativos. E esses poemas, eles eram mais sobre batalhas, sobre os navegadores, guerreiros. Então, eles iam retratar a bravura do mar contra esses guerreiros, contra esses navegadores, e a persistência desses navegadores diante de tudo isso que estava acontecendo. Então, é muito importante o épico por isso. Ele vai retratar muito essa questão da expansão marítima e etc. E como exemplo, eu coloquei ali embaixo o Lusíadas, que todos nós provavelmente já ouvimos falar, que foi escrito por Camões, que vai retratar a vinda, as navegações de Portugal, né? Toda essa trajetória, ondas, bravuras, animais estranhos e etc., dentro do Lusíadas, que ele é, na verdade, baseado no livro da Ilíada de Odisseia, que você já deve ter ouvido também, que é um livro muito famoso, épico, da Grécia Antiga. Então, ele aí já mostra também uma base que ele voltou na cultura da Grécia Antiga para basear os poemas do classicismo. Uma época de renascimento realmente, né? Ok. Nós também temos o lírico. O que ele falava no lírico? O lírico, ele demonstrava sentimentos e emoções. Ele era uma coisa mais, assim, não melancólica, mas uma coisa mais profunda, menos sobre batalha e mais sobre o eu, sobre o que o homem está sentindo mesmo. E ele vai falar muito também sobre a efemeridade do tempo, como o tempo voa e como a vida é passageira, e sobre os amores passageiros também com a vida. Ele vai retratar também muita mudança do ser humano diante da vida, que também é rápida. E a predominância de primeira pessoa nessa sua escrita. Vai ter uma presença também de musicabilidade muito forte, que é aquela rima bem ressaltada, que às vezes se você lê muito rápido parece que você está cantando, né? Ou várias palavras muito parecidas que dão a impressão de um som de música, né? E os sonetos decassílabos, porque eles tinham esse padrão na estrutura, né? Então é bem marcante o soneto decassílabo no lírico. Nós temos também o dramático. O que é o dramático, né? O dramático, ele tem muita encenação, muita melancolia, né? Dramático. E personagens ele vai ter, não vai ser uma coisa sobre só uma história de navegação ou só o tema passageiro, ele vai ter personagens. Geralmente ele vai ser encontrado em prosa ou poesias. E ele vai precisar de 5 elementos para ser chamado de dramático. Ele precisa de um espaço, que é o local onde isso vai acontecer. Ele precisa de um tempo, ou seja, uma distância entre um acontecimento e outro acontecimento. De um enredo, que é uma história onde aquilo está se passando, de personagem.
que vai ser o titular ali daquela história, né? E de um narrador que vai estar narrando, contando essa história com esses elementos. Então, quando ele tiver esses 5 elementos, ele vai ser dramático. Nós encontramos no gênero dramático, por exemplo, romances, crônicas, fábulas, tudo isso está dentro do dramático, ok? Então, ele também era muito presente, esses 3 gêneros na época. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre os principais autores da época. Tem 2 que são muito destacados sempre, né? Muito importantes. Vamos lá, então. O Francisco de Sá de Miranda. Por que ele é tão importante? Porque ele trouxe, digamos assim, o classicismo para Portugal. Então, ele é o precursor do classicismo. Digamos assim, que ele abriu as portas para o classicismo em Portugal. E também ele fez a introdução do verso decassílabo em Portugal, que eu já disse que foi um fato muito importante, marcante no classicismo, que é uma característica forte do classicismo, né? O verso decassílabo. E ele também foi responsável por formações de outros poetas. A partir dele, formaram-se outros poetas muito importantes. Então, ele teve uma grande influência em Portugal na época do classicismo, por isso que eu resolvi colocar ele nos principais, ok? E nos temas que ele mais retratava nas suas escritas, nós temos uma reflexão moral, filosófica e ou política, e também um lirismo amoroso, ali uma coisa mais... às vezes misturavam batalha e romance, mas sempre tinha um lirismo ali bem amoroso, ok? Aqui tem uma imagem dele para vocês, que ele foi importante mesmo para iniciar o classicismo em Portugal. E agora eu vou ler para vocês esse poema dele, que eu acho que deva ser ressaltado, ok? Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Eu não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta assim crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meu espero ou que fim, do vão trabalhar que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. Então ele foi muito importante, tem essa poesia dele para vocês entenderem mais ou menos a forma que ele escreve. Eu coloquei aqui, que é esse Comigo me desavia. Agora vamos para o próximo, que também é muito importante, muito famoso, inclusive, e vale ressaltar também suas obras. Luís de Camões. Quem não conhece Luís de Camões, ele foi o principal em Portugal no classicismo e um dos principais do mundo. Ele é muito importante mesmo. Até hoje a gente ouve falar sobre ele, a gente estuda sobre ele, né? Então ele teve lá a sua importância. O que dizer sobre Luís de Camões? Ele foi o mais importante, como eu já disse. Ele vai contemplar tanto formas eruditas como formas populares. Ele também busca esse misticismo e busca falar sobre os deuses, mas também fala sobre batalhas, sobre amor. Ele é mil utilidades, ele fala sobre quase tudo que puder. Ele tem essa miscigenação no seu conteúdo de fala, de escrita no poema. E ele sempre vai dividir as suas obras em líricas e épicas, ou seja, ele não tem obras dramáticas, com personagem, enredo, tempo, espaço, como eu já disse, e narrador. Então, as suas obras ou são líricas, a falar das batalhas, etc., como os Lusíadas, que vai retratar as navegações, às vezes ele coloca os deuses no meio, eruditas, né, coloca os deuses no meio, por exemplo, fala sobre Marte, sobre o deus da água está contra eles e tal, e vai falar sobre as batalhas no mar, sobre as viagens do Mar Bravo, grandes tempestades que poderia ser uma punição de um deus, por exemplo. Então tem essa questão nas líricas e nas épicas, que ele vai falar ali sobre amor, sobre sentimento, coração, sobre a vida passageira, o que está acontecendo, entender o lugar do homem dentro daquilo, ou a insignificância do homem dentro daquilo tudo, né? Então ele é muito importante e só escrevia ou líricas ou épicas, gente. Dramática não é para Camões, ele não é de drama, não é de melancolia, ok? Vamos para a próxima. Aqui eu coloquei um poema que é muito conhecido dele, muita gente posta, muita gente comenta, muita gente conhece.
Então eu vou ler para vocês. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. É o não querer, mas que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contemplar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade e servir a quem vence o vencedor. Opa! É ter com quem nos ama a lealdade. Mas como usar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Então aqui, gente, como eu já disse lá no começo sobre o paradoxo e antítese, olha só aqui o paradoxo, contentamento e descontente, na primeira estrofe. Olha só, se você está contente, você não está descontente com descontentamento. Então, tem esse paradoxo que é muito presente, principalmente nele. Então, é ferida que dói e não se sente. Se dói, você sente algo. Então, dói e não se sente, entendeu? Então, é algo muito presente nos textos da época, principalmente Camões, que gostava de brincar com paradoxos, antíteses, com essas contradições, para chegar ao fim que ele desejava, ok? E também eu separei aqui o Lusíadas, como eu já disse, que esse seria um texto dele lírico, né? E esse seria um épico, que ele vai falar sobre as grandes navegações. Vamos lá? O Lusíadas, eles eram separados em cantos, ok? Eles eram separados em cada canto seria um episódio, digamos assim, um capítulo, né? Então, esse é o canto 6 que eu separei para vocês hoje. Não sabia em que modo festejasse o rei pagão os fortes navegantes, pera que as amizades alcançasse do rei cristão das gentes tão possantes. Pesa-lhe que tão longe o aposentasse das europeias terras abundantes, a aventura que não fez vizinho, donde Hércules ao mar abriu o caminho. Então ele vai falar aqui sobre deixar um local que ele nunca imaginou que as pessoas estariam, né? As pessoas se aposentariam daquele local, que é a Europa, que tinha terras abundantes, para buscar uma aventura num lugar vizinho, que eles não conhecem ainda. E aqui ele cita Hércules como um deus que vai abrir o mar para eles estarem passando e tal. Então, temos a presença do paganismo, temos a presença da efemeridade do tempo, temos a presença de buscar novas terras. Então, várias características estão presentes dentro deste texto dele, e que é muito importante também estar falando. Então, resumindo, foi esse período que buscou voltar à Grécia e tudo que você pensar em Grécia, eles vão estar retomando, que eu acho muito mais fácil de se compreender, porque você vai pensar vários deuses também tinha aqui, você vai pensar naquela sensualidade toda que nós vemos em filmes, nós lemos em livros, então também vai retornar aqui, o que é muito importante. E eu acho que se você pensar em Grécia, você já vai conseguir entender o classicismo, vai entender essa retomada do que já se tinha lá para o classicismo, que eu acho bem interessante, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o quinhentismo, que está ali meio ligado com o classicismo, digamos assim. Pode-se dizer assim, né? O que foi o quinhentismo, gente? O quinhentismo foi entre 1500 e 1601. E o quinhentismo, vamos aqui decorar, não é uma escola literária, mas foi um período importante, principalmente para o Brasil. Mas não era uma escola literária. O quinhentismo, ele foi o período de descobrimento do Brasil, de 1500 a 1601, mais ou menos. Então, ele foi aquele período que se descobriu o Brasil, 1500, por isso quinhentismo, certo? E o processo de escrita não era feito pelo Brasil, gente. Ele era feito por portugueses falando sobre o Brasil. Então, esse quinhentismo não é uma literatura brasileira, é uma literatura ainda de Portugal, porém, que retratava o Brasil. Por isso que é tão importante, já estamos saindo um pouquinho ali de Portugal, né?
e voltando mais para conversar, retratar o Brasil. Ela é uma literatura informativa, porque ele vai trazer informações sobre o que tem no Brasil. Ele vai ser de caráter descritivo, vai descrever o Brasil, vai falar sobre o clima daqui, que era totalmente diferente de Portugal, sobre o ambiente, os nativos, que no caso são os índios, que são totalmente, têm características diferentes, se veste, se porta e fala uma língua diferente. Então é tudo isso que vai estar sendo retratado. E também vai falar sobre o que se tem aqui, para que Portugal possa explorar. Porque nós não tínhamos ouro, então o que seria explorado aqui? Essa preocupação também com isso, né? Em falar sobre isso. Quem vai estar escrevendo dentro do quientismo? Os viajantes, os cronistas e padres jesuítas que também vieram para catequizar os índios. Então, vão ser esses três que vão estar escrevendo, narrando, informando sobre o Brasil. Ok? Viajantes, cronistas e os padres jesuítas também. Ok. Agora nós vamos para a literatura desses viajantes. Lembra que eu falei que eram viajantes, cronistas, que também são viajantes geralmente, e padres jesuítas. Ok. Nessa literatura dos viajantes, eles, obviamente, eram produzidos pelos viajantes das navegações. Ele vai ter o descritivismo, que o que é? Falar sobre, descrever algo, que vai descrever a fauna, vai descrever a flora e vai descrever o índio, que é um ser totalmente diferente do que eles estão acostumados, certo? É um ser que tem uma tonalidade diferente, o cabelo diferente, vestimentos totalmente diferentes quando tinha, né? E essa questão também de... é tudo diferente, eles não estão acostumados com isso, com essa linguagem tupi-guarani diferente. Então, eles vão estar descrevendo, mandando para o rei, mandando para as pessoas de Portugal, falando sobre a nova terra descoberta deles, né? Vai ter uma exaltação da terra, do local, do mar, da variedade de fauna e flora. Então, vai estar falando muito sobre isso também. E vai ter uma grande preocupação com a conquista material, gente. Porque eles querem explorar, mas eles não sabem o que se pode explorar, eles não conhecem o local. Então vai ter essa grande preocupação com, meu Deus, o que se pode levar daqui para o rei, para Portugal, para a riqueza de Portugal? O que se pode levar daqui que me enriqueça? Então vai ter essa grande preocupação também. E não tem uma preocupação estética, porque os viajantes geralmente não eram estudados, né? Não eram burguesia, não eram, assim, pensadores. Então, eles não vão ter essa preocupação com a estética, que foi na estrutura formal que eu falei para vocês, sobre decassílabas, sobre os poemas serem regulares. Então, não vai ter isso, até porque é uma carta mais informativa sobre o assunto, né? E o valor disso tudo é um valor histórico e documental muito forte. Por quê? Porque, gente, tudo que nós conhecemos sobre o Brasil se regenerou disso. Tudo que nós conhecemos sobre o Brasil naquela época é devido a essas cartas também, que tem um grande valor documental e histórico. Uma personalidade muito importante foi quem? Pero Vaz de Caminha, porque ele vai escrever cartas sobre o descobrimento do Brasil para o rei. Né? Ele vai falar sobre o que temos aqui, descrever os índios, descrever o local. Então, ele foi uma personalidade muito importante na literatura dos viajantes. Ok? Posteriormente a isso, nós temos uma literatura também, a outra literatura da época, do quentismo, muito importante, que era a catequética. E vocês já devem imaginar, né, o que é. Mas ela era produzida pelos padres jesuítas que também vieram a fim de catequizar os índios que aqui estavam, que não tinham um deus só, né? Tinham vários deuses. Então, essa literatura, ela vai ser uma literatura produzida pelos padres jesuítas. E essa literatura, ela era teocentrista, com Deus no centro e não mais falando sobre vários deuses. E tinha uma preocupação também com a conquista, mas a conquista espiritual, de como se ia colocar esse ser perante Deus, como que ia conquistar esse ser para Deus. Então essa era a preocupação da literatura catequética, das cartas que os padres jesuítas escreviam e mandavam para Portugal.
E também tinha uma preocupação estética, porque, gente, os padres, eles eram estudados, eles tinham conhecimento. Então, tinha aquele padrão do classicismo que sempre teve, eles se preocupavam com isso também. E uma personalidade muito importante, tal qual tinha uma também das viajantes, é o padre José de Anchieta. Por que, que ele foi tão importante? Gente, ele foi o mais humano, digamos assim. Ele buscou entender a realidade dos índios para só depois tentar explicar a sua realidade. Não forçar a sua realidade, mas explicar. Tentou entender a cultura do índio, o que ele acreditava, para depois tentar explicar o que ele também acreditava e tentar, quem sabe assim, influenciar alguns índios, né? Podemos dizer assim. Então, ele foi o mais humano, por isso que ele tem uma grande importância. Ele teve uma influência também significativa, apesar da sua forma de agir. E o que eu acho muito interessante, que foi uma coisa que ele fez, gente, ele introduziu, ele criou o dicionário Tupi-Guarani em português, para aumentar essa comunicação. Então ele foi tão a fundo de entender que ele aprendeu a língua dos índios para assim poder catequizá-los e também escreveu um dicionário para que outras pessoas pudessem entender a língua deles também. E ele também fundou São Paulo. Eu acho uma coisa significativa, né? Uma cidade muito significativa para a gente hoje em dia. E ele foi o fundador, ok? Sobre quintismo, é isso, gente. Ele é mais breve porque foi um período. E o que eu acho mais interessante é que a partir de então, daqui a pouquinho, nós estaremos estudando sobre uma literatura brasileira, escrita no Brasil, por brasileiros, o que a gente não tem visto ainda. A gente tem falado muito sobre Portugal, mas também é necessário falar sobre Portugal para entender o Brasil, ok? Então, a gente teve a aula hoje de classicismo, que vocês com certeza entenderam, e sobre quinhentismo agora, que é um período, não uma escola literária, mas um período que vai introduzir uma outra escola e um período significativo por ser o descobrimento do Brasil nessa época, que não era uma literatura brasileira, era uma literatura de Portugal ainda, porém que vai retratar o Brasil e trazer um grande valor documental e histórico do que a gente conhece hoje, falar sobre nossas riquezas e etc. E a partir de então vai começar a exploração, né, das nossas riquezas, da fauna e da flora e dos nossos índios também. Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido muito bem. Qualquer dúvida, é só colocar no chat, procurar os monitores, ok? E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Um beijo, tenha uma ótima semana. Semana que vem a gente está de volta, provavelmente a Rebeca, e depois, posteriormente, eu. E vamos estudar, gente. É isso. Tchau!